Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos dando prosseguimento aos nossos programas especiais de férias e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é a reforma administrativa do governo federal. Para isso, nós temos uma convidada para lá de especial, a professora Marilda Araújo, que é diretora de organização da CNTE e está falando conosco diretamente de Minas Gerais. Bom dia, Marilda. Bom dia. Então, mais uma reforma que ameaça os trabalhadores, né, de uma forma geral, mas dessa vez especificamente os servidores públicos, né, Marilda? Essa é uma reforma que veio para destruir os serviços públicos e nós não podemos permitir que o governo federal aprove essa emenda constitucional, porque desqualifica todo o funcionalismo público. Um dos problemas que as entidades estão denunciando é a questão da volta do trem da alegria, né? O famoso trem da alegria, se isso acontecer. É verdade isso, Maria? A reforma da Previdência, entre seus pontos, né? Tem a especificidade que o presidente ele pode colocar e tirar qualquer servidor público ou fazer qualquer modificação no serviço público sem pedir anuência ao legislativo. Então, o papel do legislativo, que é fiscalizar, aprovar leis, ele retira através dessa emenda constitucional. Então, ele pode nomear, desnomear, colocar quem ele quiser em qualquer cargo. E o que é mais grave é que esta reforma ela vai abranger também o âmbito estadual e municipal. Então, isso a gente corre um grande risco de voltar realmente o trem da alegria. Um dos recursos, né, de luta, né, dos trabalhadores, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos vivendo isso, né, os trabalhadores de educação conseguiram um retroativo do piso salarial que não foi pago no ano, né? Isso também acabaria, Marilda? Acabaria, porque ele mexe também nas estruturas de carreira, nos reajustes do funcionalismo. Então, isso provavelmente já estaria prejudicado. Apesar de que nós estamos com a medida provisória 173 valendo, que ela já proíbe esses reajustes até 31/12/2021. Então, isso já é um grande problema que vem agravar com a reforma administrativa. A proposta também ataca auxílios ou direitos que possam melhorar a remuneração, não é isso? Qualquer benefício, né, que acople ao salário para aumentar a remuneração do servidor, eles estão correndo o risco de ser extinto, como anuênio, quinquênio. Isso tudo vai ser extinto com a reforma administrativa. Eles falam que não pega os servidores já alocados no serviço público, mas vai ter leis complementares para regulamentar a reforma administrativa. Havendo leis complementares, nós corremos o risco, sim, de ser atingido pela reforma administrativa. Eu vi denúncias, né, das entidades dizendo que a aposentadoria do do servidor público e da servidora após essa reforma seria uma espécie de punição. Ora, já está ruim, né, como está com a reforma da Previdência. Tem condição de piorar mais ainda, professora? Tem condição de piorar. Uma das pioras que pode haver é que ele retira aquele limite da aposentadoria compulsória aos 75 anos, ele acaba com isso. Então, o servidor pode ficar lá escravizado no serviço público até a vontade do governo querer que ele se aposente. Então, é possível ainda piorar a reforma da Previdência através da reforma administrativa. A ideia dos contratos de trabalho, né?
há uma mudança também nesse aspecto, abre espaço para a iniciativa privada, não é isso? Vão ter três tipos de contrato, né, no serviço público. Vão ter as carreiras típicas de Estado, que nós não sabemos quais são essas carreiras ainda. Ele retira dessa reforma administrativa as carreiras típicas e os militares. Os contratos, eles podem ser por tempo indeterminado, ele pode ser por tempo determinado e ele pode ser um contrato à medida que há necessidade no serviço público. Isso nós corremos um grande risco, isso nós perdemos a nossa estabilidade com esses tipos de contrato, né? E agora, através desses contratos, eles ainda exigem uma experiência. Para você ficar num contrato definitivo, você tem que ter pelo menos 2 anos de experiência na área de atuação. Então, isso vai cada vez mais atrapalhando o serviço público, dificultando as coisas e acabando com as nossas carreiras, com as carreiras do servidor público. A estabilidade no serviço público também está sob ameaça? A estabilidade está sob ameaça, porque ele pode demitir por mau desempenho o servidor público. E não há necessidade mais de passar por aqueles processos administrativos. Simplesmente o ente federativo pode optar, e o gestor, né, que está, o chefe imediato do servidor público, pode achar que ele não convém ao serviço público e demiti-lo. Isso é um dos grandes riscos que nós corremos e nós não podemos perder nossa estabilidade. O que garante bons serviços públicos é a permanência dos servidores públicos em seus cargos para que eles possam exercer bem sua função e, com isso, atender bem a comunidade brasileira. O funcionário, então, ele ficaria à mercê do governante do momento, não é isso? Isso mesmo. Ele fica à mercê da vontade do governante. Se quer que ele fique ou quer que saia. Então, isso aí é muito grave, é um dos pontos da reforma que nós não vamos deixar passar, ou seja, nós vamos começar uma campanha de mídia agora contra a reforma como um todo. Ela, em seu conteúdo total, é maléfica aos serviços públicos e aos servidores públicos em geral. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com Marilda Araújo, que está falando sobre as ameaças da reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro. Eu estava vendo aqui que as promoções, né, por tempo de serviço, né, que é um direito também dos servidores públicos, elas deixariam de existir, seria isso? Deixam de existir, ou seja, ele vai extinguir a carreira do servidor público. A carreira de servidor público ela é composta de promoção por escolaridade e progressões por tempo de serviço. Ele extingue essas promoções, extingue essas progressões, ou seja, servidor público não terá carreira. As remunerações, de acordo com a jornada de trabalho, podem ser reduzidas? Pode. Ele tem esse agora, dependendo da situação que estiver passando o ente federado, ou a União, o Estado ou município, ele pode sim fazer uma diminuição da jornada de trabalho com diminuição do salário. Isso para nós é nefasto. Nós não podemos aceitar isso, porque nós vamos ter trabalhadores ganhando, talvez, aquém salário mínimo. O curioso é que essas regras só valem para os servidores do executivo, não é isso, professora?
Sim, só para os servidores do Executivo. Nós estamos caminhando para uma privatização dos serviços públicos, né? Isso aí traz a tendência a privatizar os serviços públicos, o qual nós não podemos concordar com a privatização e a terceirização de serviços públicos. Você falou que a CNTE está programando uma campanha de mídia. Eu gostaria que você explicasse quais são as ações aí que a Confederação está pensando para se opor aí a essa reforma. Olha, nós estamos aguardando a reforma administrativa retornar agora no início de fevereiro em votação na Câmara, porque ela está lá aguardando o retorno, né, do ano parlamentar. Assim que essa reforma voltar, nós vamos estar colocando na nossa mídia cards, nós vamos estar fazendo lives, nós vamos estar denunciando e também nós vamos ter uma grande campanha de mídia nas televisões abertas do Brasil contra a reforma da Previdência, esclarecendo a população por que somos contra a reforma administrativa, porque ela tende a piorar o atendimento aos serviços públicos e nós não podemos concordar com isso. Então, nós estamos preparando uma grande campanha de mídia que ela deve vir ao ar agora no início de fevereiro. A promessa, né, nos momentos passados, né, com relação a reformas, é que elas eram necessárias, né, para melhorar o país, inclusive a reforma administrativa, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista tinha promessa, por exemplo, de aumentar o número de empregos, por exemplo. Qual é a desculpa nesse momento que o governo está usando para apresentar algo, né, tão destrutivo para o serviço público? Olha, há uma campanha, né, do governo em cima dos servidores públicos. Inclusive, uma campanha muito nefasta de dizer que servidor público não trabalha, que servidor público beneficiado com férias, mas isso é uma inverdade. Nós trabalhamos e trabalhamos muito. Trabalhamos para o bem da comunidade. Nós temos que prestar serviço àquele que nos paga. E o nosso salário vem de impostos arrecadados pelo governo para pagar o servidor público. Então, nós estamos também desmistificando a falácia de dizer que servidor público não trabalha, não presta serviços bons à comunidade, porque isso vem fazer com que a comunidade entenda que nós não somos necessários. E somos bastante necessários. Haja visto os servidores públicos agora no empenho para soltar as vacinas do Instituto Butantan, da Fiocruz, somos todos servidores públicos e trabalhamos para o bem da comunidade. Você falou o que a CNTE, né, as entidades que lutam em defesa da educação vão fazer. Qual é o papel, né, do pai de aluno, da mãe de aluno, do estudante, do profissional da educação que está nos assistindo nessa luta? O papel da comunidade escolar hoje, pais, alunos, nós profissionais da educação, é combater ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal que aderir à reforma administrativa, da necessidade dos nossos serviços públicos. Eu acho que os pais de alunos têm que colaborar, têm que entrar, têm que manifestar o seu apoio aos servidores públicos neste momento tão nefasto de reforma administrativa. Ok, nós conversamos com Marilda Araújo, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Marilda, muitíssimo obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigada a vocês, estou à disposição, assim que começar a tramitar a reforma, se precisar, voltaremos aqui para estarmos conversando novamente. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um especial de férias. Até lá!